Oi, gente! Hoje o nosso grupo vai apresentar sobre a Constituição de 1891 versus a de 1934. O nosso grupo é Laura, Stephanie, Maria Luísa, Leonardo, Viviane. A Constituição de 1891 foi a primeira Constituição da era republicana. Ela marcou a transição entre o regime monárquico para o republicano. Assim, o governo precisava mudar a Carta Magna que regia o país. Foi escolhida, então, uma Assembleia Legislativa que elaborou a nova Constituição dentro de 3 meses. Grande parte da redação ficou ao cargo dos juristas Rui Barbosa e Prudente de Moraes. A nova Constituição se inspirou principalmente na Carta Magna dos Estados Unidos. Outras inspirações vieram também do país. Por exemplo, o nome do Brasil no começo era Estados Unidos do Brasil e não República Federativa do Brasil. A bandeira também nos primórdios era parecida com a dos Estados Unidos. Em 24 de fevereiro então, de 1891 foi promulgada a nova Constituição do Brasil. A Constituição de 1891 determinava que a criação dos 3 poderes, do Executivo, Legislativo e Judiciário, então a extinção do poder moderador, a separação entre Estado e Igreja Católica, agora o Estado do Brasil seria considerado um Estado laico, então não teria religião e assim teria a liberdade religiosa. A garantia do ensino primário obrigatório, laico e gratuito, proibição de uso de brasões ou títulos nobiliárquicos e a instituição do voto universal para cidadãos alfabetizados, ou seja, somente para homens. Também teve a criação do Poder Legislativo Bicameral, em que os deputados tinham um mandato de 3 anos e os senadores de 9 anos, o que pôs fim ao Senado vitalício, e o surgimento do Poder Legislativo Provincial, ou seja, as províncias poderiam criar suas próprias leis e impostos, o que traria mais autonomia em relação ao poder central. Então, na Constituição de 1934, o Brasil passou por muitas mudanças políticas significativas, como o fim da política dos governadores, o desarmamento dos coronéis e o governo provisório exerceria os poderes legislativos e executivos, entre outros. Algumas das maiores características da Constituição de 1934 foi que houve a terceira Constituição brasileira e a Segunda República, estabeleceu a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho, a República Federativa como forma de governo, a Câmara de Deputados era eleita de forma direta, mas havia representantes eleitos por organizações profissionais. Foi incorporado o voto feminino e determinou que o sufrágio eleitoral fosse universal, secreto, direto, por maioria dos votos. E o poder executivo era exercido pelo presidente da República com um mandato de 4 anos e sem direito de reeleição. Uma curiosidade sobre a Constituição de 1934 foi que ela foi a que menos durou em toda a história do Brasil, que ela durou apenas 3 anos. A nova Constituição brasileira favorecia a classe trabalhadora que, a partir de então, teriam direitos. Então, as mulheres começaram a ter mais participação política. Começava a ter um governo mais focado na democracia, em que o presidente só teria apenas 4 anos no poder. A Constituição de 1934 foi uma consequência direta da Revolução Constitucionalista de 1932. Com o fim da Revolução, a questão do regime político veio à tona, forçando desta forma as eleições para a Assembleia Constituinte em maio de 1933, que aprovou a nova Constituição, substituindo a Constituição de 1891.